Olá, turma, tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte 2 do projeto de instalações elétricas residenciais. E para essa aula, eu irei falar um pouco sobre os procedimentos teóricos para o dimensionamento de tomadas segundo a NBR 5410, dimensionamento da potência em função da área, da área da nossa planta baixa, para cada um dos cômodos, poste padrão para entrada de energia e os níveis de tensão e de potência elétrica na entrada da instalação. Muito bem, falando do dimensionamento das tomadas, nós sabemos aí que o dimensionamento dos pontos de tomada também deve obedecer à normativa 5410. Tá? Todas as tomadas de corrente fixas para as instalações tendem a ser do tipo com contato de aterramento, que é chamado de PE. Um ponto de tomada pode conter uma ou mais tomadas de corrente. Legal. A previsão do número de pontos de tomada, segundo a NBR 5410, no seu item 9.5.2.2.1, é a seguinte. Item A, banheiros. Independentemente da área do banheiro, no mínimo se deve ter um ponto de tomada próximo ao lavatório com distância de pelo menos 60 centímetros do box. Na cozinha, deve-se ter no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Acima da bancada da pia, deve ser prevista pelo menos 2 tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos separados. No caso de salas e quartos, um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo os pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Para halls de serviço, salas de manutenção e salas de equipamento, tais como casas de máquinas, salas de bombas, barriletes e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada de uso geral com potência de no mínimo 1000 VA, que é segundo o item 4.1 do tópico B, da normativa 5410. Nos halls, corredores, subsolos, garagens, sótãos e varandas, temos pelo menos uma tomada com potência de no mínimo 100 VA. Demais cômodos e dependências de habitação, temos aí a seguinte regra, Quando a área for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados, no mínimo um ponto de tomada que pode ser posicionado externamente ao cômodo ou dependência a no máximo 80 centímetros ou 0,8 metros da sua porta de acesso. Na área superior a 2,25 metros quadrados e igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de tomada. E área superior a 6 metros quadrados, um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo os pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível. Então, turma, é o seguinte, temos aí muitas regrinhas, muitas regras a serem seguidas pela normativa 5410 para instalações de baixa tensão, falando aí de tomadas, temos muita coisa aí que observar, principalmente quando falamos de locais específicos. Para a cozinha é uma situação, para a sala outra situação, para o banheiro uma outra situação, uma área de serviço outra situação. Então, cômodos maiores precisa de mais potência, cômodos menores, menor. Então, temos que analisar tudo isso dentro dos parâmetros colocados pela norma. Legal. Falando agora da potência, para cada uma das tomadas.
temos o seguinte: quanto à potência das tomadas, a norma 5410, no seu item 9.5.2.2.2, esclarece que banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e dependências semelhantes, deve-se ter no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 3 e 100 VA por ponto excedente. Caso o número total de tomadas seja superior a 6, admite-se para critério de distribuição de potências 600 VA nos 2 primeiros pontos e 100 VA nos excedentes. Varanda, salas, quartos e demais cômodos e dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. E aqui eu trago, turma, uma tabela com os dados de dimensionamento das tomadas, tá? Então, perceba. Regrinha da sala. Temos uma área lá para a sala de 12,6 metros quadrados. Na norma, né, pela norma, essa área aqui é maior que 6 metros quadrados, tá? E o perímetro é 14,40. O que eu faço para a sala? Eu pego o perímetro e divido por 5, tá? Aliás, o que acontece? Quando eu faço uma divisão nesse sentido, né, perímetro por 5, eu tenho uma parte que é inteira, né, desse resultado, no caso 2, e uma parte que é fração, ou seja, 0,88. Então, o que eu faço? Eu adoto para cada unidade aqui, né, do resultado, um ponto de tomada, mas também, se sobrar algum decimal, eu devo levar em consideração e eu adoto como mais um ponto ainda. Tá? Então, diferente da iluminação, né? A iluminação, se não desse 4 metros quadrados, é descartável. Aqui não. Aqui, se houver uma fração, a gente deve considerar. Portanto, 2 inteiros mais 0,88 decimal, temos 3 pontos de tomada, potência de 100 VA cada ponto, totalizando 300 VA. Para o quarto, mesma coisa, né? Eu tenho 14, divido por 5, 2 inteiros, fração de 0,8, 3 pontos de 100 VA cada, totalizando 300. No banheiro, a potência atribuída é 600 VA, um ponto de tomada, né? Na cozinha, pega-se o perímetro e divide por 3,5. Tá? Então, nós temos 3 inteiros mais fração. Então, eu considero os 3 pontos, tá, de tomada mais um outro ponto. Só que os 3 primeiros devem ser 600 e o remanescente aqui, esse ponto remanescente, 100 VA. 3 vezes 600 dá 1.800, mais 100, 1.900 VA. Área de serviço, aqui nós temos 9 metros de perímetro, tá? Então, se eu dividir por 3,5, dá 2 e uma fração de 0,57. Então, eu adoto 3 pontos, tá, de 600 VA cada, totalizando 1.800 VA. Perceba, turma, isso daqui é apenas o cálculo da potência das tomadas, tá? Por ponto, né? Aqui nós temos cada ponto, a potência de cada ponto. Para a cozinha ficou separado, porque temos aquela regrinha específica, né? 600 VA para até 3 pontos e os remanescentes adota-se 100 VA. Então, temos a potência total de cada um dos pontos para a tomada. E é importante separar o que é tomada do que é iluminação, porque posteriormente a gente vai aplicar um fator só para tomada e um fator multiplicativo só para iluminação. Então, é importante que se tenha essa separação bem clara. Falando um pouco da rede pública de baixa tensão, né, nós temos o padrão de entrada, que é o conjunto de componentes que devem ser instalados conforme o tipo de fornecimento solicitado e a especificação das normas técnicas da concessionária local. Concessionária local aqui em Sorocaba, CPFL. Tá? Então, nós temos aqui um diagraminha que sai lá os
condutores, né, do poste. Tá? Aqui é baixa tensão, tá? Que seria o famoso 127 e 220, tá? Então você pega aqui os condutores que está passando ali pelo poste, fornece aqui no ramal de entrada, tá? Temos aqui o que chamamos aqui de eletroduto bengala, né? Onde chega aqui os condutores, entra aqui e vem pro medidor. No medidor a gente tem um eletrodo de aterramento, logo aqui no fornecimento, e temos o circuito para distribuição. O circuito para distribuição chega no quadro de distribuição. Nesse quadro ficam lá os disjuntores. Então, quando está num apartamento, numa casa, normalmente tem algum lugar, né, do ambiente que tem um quadro de distribuição onde ficam ali, no mínimo, os disjuntores, tá certo? Daí nós temos proteção para iluminação, né, para tomada, proteção específica para pontos de aquecimento de água. Isso daqui é a distribuição do circuito dentro da residência. Tá? Então aqui é uma imagem que ilustra bem até, você consegue ter uma boa noção. Através do circuito de distribuição, essa energia é levada até o medidor, quadro de distribuição, também conhecido como quadro de luz, né? Então, é uma outra nomenclatura, né? Que eu não gosto muito de chamar de quadro de luz, eu prefiro quadro de distribuição, porque para nós que estamos na área técnica, é importante falar, né, de forma técnica para que se passe um pouco mais de credibilidade quando você vai fazer algum tipo de serviço para um cliente, ou quando você vai fazer, por exemplo, uma entrevista, né, em uma empresa. Quando você quer demonstrar o seu conhecimento técnico, você deve saber quais são os jargões técnicos utilizados para transmitir aí o seu conhecimento, para transmitir aquilo que você quer passar ou para o cliente ou para um possível até empregador. Falando de padrão de entrada, aqui nós temos alguns tipos. Então temos o padrão até 12 kW ou 12.000 watts, que é fornecimento monofásico, feito a 2 fios, fase neutro, e a tensão é 127 volts. Teve até uma pergunta interessante um tempo atrás de um aluno que estava com essa dúvida: professor, quando é 127, quando é 220? Então, na instalação, vai importar muito o nível de potência, tá? Então, residências ou apartamentos aí que não se tenham consumo de 12 kW, né, que seja abaixo disso, poderia se ter fase neutro. Normalmente se tem o 220, até porque tem um chuveiro, então acaba se tendo mais uma tendência a ser fornecimento bifásico do que monofásico, tá? Mas por normativa é essa regrinha. Agora o mais comum, né, que é de 12 kW até 25 kW, fornecimento bifásico com neutro, dá para ver aqui, né? Eu espero que dê para ver o neutro azul aqui também azul. As fases na cor preta, no caso. Fornecimento bifásico, né? Temos aqui 2 fases, o neutro e tensões disponíveis de 127 e 220. Ah, professor, não era para ser só 220 se é bifásico? Não. Por quê? Porque o fornecimento é a 3 fios. Então eu posso muito bem, em um circuito, adotar uma fase com neutro, e em outro circuito eu adoto a outra fase com neutro. Para esses 2 casos eu tenho 127. Agora, para o chuveiro, eu adoto 2 fases, né? Se o chuveiro for 220. Ah, professor, mas tem chuveiro 127? Tem também. Tem chuveiro 127 também. Mas existe uma questão aí de viabilidade, né? A tendência é que o pessoal acabe optando mais por 220 por uma questão de viabilidade, de consumo mesmo. Temos essa questão, mas que eu falo posteriormente. Legal. Então, temos outro caso aqui, que seria acima de 25 kW até 75 kW, fornecimento trifásico, tá? Feito a 4 fios, 3 fases,
e um neutro. Tensões de 127 e 220. Ué, professor, mas monofásico 127, bifásico 220, trifásico não seria 300 e pouco? Não, não é assim a lógica, tá? A lógica é assim, uma fase com relação a outra é 220. Então, se eu pegar essa outra fase com relação a uma terceira, também é 220, porque a tensão entre as fases é 220, tá? Então, se eu pegar dessa com essa, 220. Essa com essa, 220. Ah, vou pegar essa com essa, 220 também, tá? Ah, mas e se eu pegar com relação neutro? Daí é 127. Então, primeira fase com neutro, 127. Segunda fase com neutro, 127. Terceira fase com neutro, 127. Ué, então só tem 127 e 220 para baixa tensão? Aqui, na nossa região, sim. Tá? Na nossa região, sim. Ah, mas meu pai trabalha numa empresa, ou eu trabalho numa empresa que tem 440 volts. Tudo bem. Lá tem um transformador. Tá? Para nós, que estamos analisando nesse momento a instalação residencial, vai chegar 127 e 220. Tá certo? Então o conceito é esse. Tá? O conceito é esse. Para instalações de baixa tensão, nós temos esses padrões que acabam sendo adotados. Beleza, turma? A aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Deixem suas perguntas, suas dúvidas, para que posteriormente eu possa responder aqui no chat, né? Assim que vocês terminarem de assistir a aula, já pode deixar pergunta, já pode deixar dúvida, alguma imagem que vocês tenham achado interessante, que tenha gerado dúvida, pode mandar para mim no chat que eu respondo a todos. Certo? Grato a todos mais uma vez, bons estudos e até a próxima.